Olá, caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças, para mais uma aula da nossa série Catequeses. Vamos iniciar a nossa aula rezando a oração ao Espírito Santo de São Paulo VI. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte e constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nós vamos partir para a segunda parte do nosso estudo sobre os livros sapienciais. Vimos na aula anterior a introdução geral desses livros, vimos também o livro de Jó e o livro de Provérbios. O livro de Provérbios eu dizia na aula anterior que é uma ótima introdução para a literatura sapiencial, porque de algum modo, segundo o Wilfred, aqui o nosso autor que estamos estudando, de algum modo o livro dos Provérbios ele é uma coletânea, né, do pensamento ou da linha de pensamento do período dos escritos sapienciais. Nós estamos agora iniciando o livro do Eclesiastes ou Eclesiástico. Na Sagrada Escritura tem dois livros com nomes bem parecidos, Eclesiastes e Eclesiástico. Os conteúdos são diferentes, por isso os nomes também são distintos. O Eclesiastes, na nossa Bíblia, tem na Bíblia hebraica o nome de Coelet. Apesar de um pessimismo aparente, né, alguns autores, alguns exegetas, segundo o Wilfred, dizem que o Eclesiastes ele traz um pessimismo, mas que esse pessimismo é apenas aparente. Porque o livro segue a linha teológica do livro de Jó, questionando a doutrina tradicional da retribuição. Não há um paralelismo entre as duas obras, nem na forma literária, como Jó, escrito em prosa e poesia, com a forma literária do Eclesiastes. Mas o tema da teologia da retribuição reaparece. Todavia, se Jó, o autor, demonstra que o justo sofre sem pecado pessoal que o acuse, e portanto ele é isento de culpa, o Coelet ou o Eclesiastes se preocupa com a insatisfação do justo, que mesmo tendo tudo, não é plenamente feliz. Finalmente, o livro se rende à teologia tradicional da retribuição. Eclesiastes recusa-se a aceitar uma visão da vida que comporte uma providência divina mecânica. Para ele, Deus não é um contador com uma folha de balanço, um razonete, um balancete na mão, na qual ele reparte vida e morte, felicidade e desgraça na estrita proporção de virtude ou culpa no homem. Não. O Coelet contesta a felicidade e o prazer mundanos como finalidade da vida humana. Nesse sentido, esse livro é bastante atual, porque vivemos num tempo em que o prazer é o suprassumo da vida. Afirma que o homem não pode saber tudo que vai na mente de Deus, tampouco conhecer todos os seus desígnios. O nosso autor não resolve o problema da teologia da prosperidade ou da teologia da retribuição, mas abre caminho para a compreensão que o Evangelho posteriormente dará. Coelet não chegou aos umbrais do Evangelho, afirma Wilfred. Porém, afirma que, antes que alguém pudesse compreender bem-aventurados os pobres em espírito, era antes de tudo necessário reconhecer que bem-aventurados os ricos ainda não é verdade. O que isso significa dizer? Coelet, junto com Jó, questionando a teologia da retribuição, que a teologia tradicional, a doutrina tradicional, que versava que os ricos são bem-aventurados
porque recebem de Deus os dons, os bens, a vida, o shalom. E os pobres e são lascados, porque recebem de Deus os males, porque são pecadores. Isso não é verdade. Depois, só nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dizer na primeira das bem-aventuranças, tanto em Mateus como em Lucas, bem-aventurados os pobres. Então, afirma o Wilfred, o Coelet nos ajuda nessa reflexão. Antes de dizer bem-aventurados os pobres, é preciso dizer e reconhecer que bem-aventurados os ricos não é verdade. Eles não são bem-aventurados por ter riqueza. Bem-aventurados quer dizer bem queridos por Deus, né? Cronologicamente, Coelet vem entre Jó e Sirácida ou Eclesiástico. Na cronologia dos escritos, vem Jó primeiro, Eclesiastes depois, Eclesiástico por fim. A sua datação é incerta. Porém, a crítica das fontes que receberam para se compor o livro, aponta para algum momento na metade do terceiro século a.C. O autor não é certamente o rei Salomão, indicado no primeiro versículo do livro. Essa atribuição se deve a ele porque a ele se atribuíam vários escritos e livros sapienciais da sabedoria de Israel. O livro reflete tanto o ambiente da sabedoria judaica quanto o ambiente judaico helenizado no Egito do período dos Ptolomeus. Ele compõe o quarto dos 5 Meglot, que eram lidos na sinagoga na festa dos tabernáculos. Confere aos festejos uma nota séria, enquanto o povo está lá celebrando, festejando, bebendo, de repente se lê Eclesiastes. Tudo é vaidade das vaidades e correr atrás do vento. Então, a leitura desse livro na Assembleia Celebrante conferia à congregação que as alegrias da vida são passageiras. Então, dava uma nota séria, né, aos festejos. A palavra Coelet significa um que fala na Assembleia, e vem do substantivo kahal, que significa Assembleia. Foi traduzido para o grego na Bíblia dos 70 como Eclesiastes, e assim ele permaneceu também na Vulgata. Pronto, aí está o nosso Eclesiastes. Eu sugeriria que você lesse o Eclesiastes. O Eclesiastes, ele é um texto, não é tão poético como o Jó, por exemplo, né? Mas ele é um texto muito próximo do pensamento filosófico, vou colocar filosófico entre aspas, do pensamento filosófico grego, porque ele é um livro que questiona o status quo, o modus vivendi, o jeito do homem comum viver. Olha, tudo é vaidade, vaidade das vaidades e correr atrás do vento, trabalhar também é vaidade, se esforçar também é vaidade, se angustiar também é vaidade, porque nada há para o homem debaixo do sol. Então, é um pensamento, um texto quase filosófico. Eu não digo filosófico porque a filosofia na antiguidade é própria da Grécia, né? Não há filosofia em outros lugares, em outros países. Mas é um pensamento, uma leitura bastante interessante para se pensar a vida cotidiana do homem. Depois, o livro do Eclesiástico. Bom, o livro do Eclesiásticos ele foi escrito recolhendo fontes escritas e orais que Jesus ben Sirac escreveu a partir do hebraico. E ele dividiu a sua obra em 5 partes. A sabedoria destinada a todos os homens, a primeira parte. A sabedoria de Deus Criador, a segunda parte. A comunicação da sabedoria a Israel, a terceira parte. O culto da lei, a quarta parte, que é a culminância da sabedoria. E o elogio dos antepassados de Israel para louvar a sabedoria divina. Ben Sirac demonstra um profundo conhecimento do Pentateuco, da história e da vida do povo de Israel. A doutrina do Eclesiástico é a doutrina tradicional. Ele escreveu mais ou menos por volta de 180 a.C. e não reflete as angústias de Jó, nem as angústias do Eclesiastes. Tampouco ele vai mexer com a doutrina da retribuição ou vai tentar dar uma resposta. O livro do Eclesiástico, diz aqui o Wilfred, nosso autor, ele colima o objetivo prático de ensinar a moralidade e a piedade, e seu livro é uma importante testemunha da visão moral e da doutrina do judaísmo pouco antes da era dos Macabeus. Então, para que serve o livro do Eclesiástico? Para ensinar a vida prática, como que um judeu deve viver bem, retamente, virtuosamente. Ele não vai se preocupar com problemas teológicos. Ele vai colocar a doutrina tradicional e pronto. Todo o livro é pontilhado de conselhos morais e religiosos, perfeitamente praticáveis por todos, inclusive por nós.
mesmo que reflita, em certa medida, a mentalidade antiga em relação às mulheres, por exemplo, né? Nós vamos ver isso não só no Eclesiástico, mas também no livro da Sabedoria, em outros trechos e em outros textos do Antigo Testamento, uma certa depreciação da figura feminina. Não era novidade nem em Israel, nem no Antigo Oriente, também não é novidade na Sagrada Escritura. Quando vamos lendo o texto, nós vamos percebendo esses traços da cultura da época. O Eclesiástico foi utilizado como um manual para os catecúmenos na igreja, né, nos primeiros séculos. Isso aqui é muito interessante. Embora que o cânon bíblico de Jâmnia, ou cânon palestinense, né, aquele cânon restrito, que eu disse na nossa aula sobre a formação do cânon, tenha deixado o eclesiástico de lado, porque ele foi escrito em grego, ele foi escrito depois de Esdras, então ele já foi escrito ali 180 e poucos antes de Cristo, já era um texto escrito em grego, depois de Esdras não tinha nenhum daqueles critérios que Jâmnia escolheu para eleger um livro como canônico, então ele ficou fora do cânon judaico. Mas ele foi acolhido na igreja e foi aceito desde o princípio, em virtude de ele constar na recensão do cânon das 70, nos livros traduzidos na Bíblia grega. O livro do Eclesiástico não traz nenhum avanço na questão da teologia da prosperidade, porque também não se debruça sobre isso. Ele diferencia-se dos sábios de Israel ao fazer coincidir sabedoria com a lei. E a sua preocupação da vida prática com a vida histórica do povo de Israel. Olha que ligações interessantes esse autor fez. Ele fez coincidir a vida prática do homem, do povo, do governante, enfim, com a lei de Deus. Então ele fez esse duplo encontro, vida prática e lei. Como a vida do homem comum pode ser iluminada pela lei, como esse homem comum pode chegar a ser virtuoso e sábio. E depois ele faz ainda também coincidir a história do povo, faz uma leitura, sobretudo aquele capítulo do Elogio dos Antepassados, ele é belíssimo, a sua preocupação com a história do povo para demonstrar que esse povo alcançou essa verdadeira sabedoria, porque é o povo de Deus. Isso aqui é bastante interessante no livro. Os acréscimos que o livro sofreu posteriormente o alinhará com as novas ideias, sobretudo as ideias referentes ao pós-vida. Os acréscimos no texto secundário do livro, diz aqui o Wilfred, que o livro ele teve um acréscimo posterior. Ele foi escrito mais ou menos também como aconteceu com o Pentateuco, né? O Pentateuco foi sendo escrito ao longo dos séculos, e quando o redator deuteronomista foi dar a forma final ao Pentateuco, ele acabou fazendo os amálgamas, né, no texto. Também aconteceu a mesma coisa com o livro do Eclesiástico, ele teve um acréscimo. Esse acréscimo, esse texto expandido, que foi juntado ao texto original, visava em grande parte suplementar a escatologia do texto primário à luz da nova doutrina sobre a retribuição no além, a retribuição depois da morte. No finalzinho do primeiro século a.C., do segundo para o primeiro século a.C., a doutrina da retribuição depois da morte já está amadurecida em Israel, pelo menos um tanto, né? Vamos perceber um traço disso, por exemplo, no livro dos Macabeus. Na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver no Evangelho o testemunho histórico de que fariseus e saduceus não coincidiam na sua compreensão da doutrina da retribuição. Porque uns acreditavam que havia ressurreição, outros não. Uns acreditavam na ressurreição pós-morte, outros não. Então havia um choque de compreensão ainda no tempo de Jesus. Mas antes de Cristo ainda, no final do segundo século antes de Cristo, já se compreende no âmbito judaico, da fé judaica, que o Senhor premia os maus e castiga, premia os bons e castiga os maus após a morte, não nessa vida. E esse acréscimo do eclesiástico vai refletir essa mentalidade. Vingança eterna e castigo para aqueles que o merecerem depois da morte. Portanto, o problema de Jó e do Eclesiastes é resolvido na redação final do livro. E Ben Sirac, mais longo, trava mãos mais firmemente com a derradeira grande obra, como a derradeira grande obra do movimento sapiencial. Bom, vamos agora passar ao livro dos Salmos. Essa nossa aula, provavelmente nós vamos ficar apenas com esses três livros, né? Eclesiastes,
Eclesiástico e Salmos. O livro dos Salmos ele é muito grande, são 150 salmos, muito volumoso. Não daria para fazer uma aula explicando salmo por salmo, nuances, compreensões, interpretações e redação, porque o livro dos Salmos, assim como o livro da sabedoria, ele é um livro compósito. Os salmos foram sendo escritos ao longo dos séculos, né? Depois eles foram juntados no volume que chamamos livro de Salmos, assim também com o livro da sabedoria. Porém, ainda que não dê para fazer uma passagem salmo por salmo, eu gostei bastante do modo como o Wilfred fez, porque ele reuniu os salmos em grupos, né? Salmos de súplica, súplica individual, súplica nacional, contra a doença, contra os inimigos, salmos de ação de graças, agradecimento individual e também agradecimento nacional, hinos de louvor, salmos reais, salmos de Sião, salmos da realeza de Yahvé e outros tipos de salmos. Então, esse agrupamento dos salmos nos ajuda a ter uma compreensão, né, bastante ampla do livro. Então vamos lá entrar um pouquinho no livro dos Salmos e compreendê-lo. Então, o grande volume do livro dos Salmos, os 150 Salmos, eles não foram escritos no mesmo período, nem no mesmo lugar, nem na mesma época. É um livro compósito, foi sendo escrito passo a passo e depois os 150 Salmos foram reunidos num único volume. Este volume da Sagrada Escritura, chamada Bíblia do Peregrino, que é um livro, que é uma Bíblia muito boa, cujas introduções e notas são excelentes, ela foi traduzida por um espanhol chamado Luís Alonso Scheckel, que era doutor em poética hebraica. Olha só que interessante. Quem quiser estudar os salmos bíblicos, a partir da compreensão da poética hebraica, poderia estudá-los. Olha o tamanho das notas de rodapé deste volume da Sagrada Escritura. São imensas. E essa aqui é uma nota de rodapé do Salmo. Poderia estudá-los a partir desta Bíblia traduzida pelo Scheckel. Os Salmos aqui, ele tem uma introdução bastante curta e sucinta a respeito do livro todo. Olha só as notas muito boas, muito explicativas, as referências e reminiscências, os vínculos com outros textos, né, do Antigo Testamento, sobretudo textos dos profetas. Se você quiser ter uma ideia mais próxima, digamos assim, mais aproximada de uma interpretação dos Salmos, conforme o pensamento poético hebraico, eu sugiro que você os estude a partir da Bíblia do Peregrino. A tradição poética em Israel é antiga, né? Ela remonta à tradição do Êxodo, à travessia do mar e do deserto, ao Cântico de Débora, atravessa toda a história do povo eleito alcançando o período cristão. Então, poética, himnologia em Israel não é exclusividade do período dos reis, da monarquia. Pelo contrário, né? Atravessa todo o período. Depois, o eco que nós temos disso no Novo Testamento é muito grande. Já temos eco da poética hebraica logo nos Evangelhos. O Cântico de Maria, o Magnificat, o Cântico de Zacarias, o Benedictus, a himnologia de São Paulo, os hinos cristológicos de São Paulo, eles bebem um tanto da estrutura poética hebraica. Depois o livro do Apocalipse de São João, repleto de hinos. Eles atestam tanto os textos do Novo Testamento quanto os outros hinos em todo o Antigo Testamento. Não há só hinos e salmos no livro dos Salmos, há em todo o Antigo Testamento. Eles atestam a incansável capacidade do povo judeu de compor hinos de teor religioso. Por todo o Antigo Testamento estão espalhados salmos, hinos, cânticos, dentro e fora do livro dos Salmos. E aí, o nosso autor aqui, o Wilfred, reuniu os salmos, como eu dizia, em grupos. E fica mais fácil que nós os estudemos assim, porque fica interessante a gente saber, olha, existem salmos de louvor, de ação de graças, de súplica, né? Quando nós vamos tendo contatos com eles. Existem salmos de súplica, em dois modos.
súplica individual e súplica nacional, ou súplica comunitária. Essas súplicas são contra a doença, contra o inimigo, contra a morte, o inimigo do país, o inimigo da nação, o meu inimigo pessoal, contra a morte, contra a doença. Depois, segunda categoria, salmos de ação de graças. Se agradecia individualmente, mas também se agradecia comunitariamente e nacionalmente. Comunitariamente, numa festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, festa de Pentecostes, ou quando o Senhor livrava o povo de uma grande calamidade, também se fazia uma ação de graças nacional. Hinos de louvor, também uma outra categoria de salmos, salmos reais, compostos muito provavelmente na corte de Davi e Salomão, salmos de Sião, que vai exultar a jovem filha de Sião, que é Jerusalém, salmos da realeza de Yahvé, salmos da realeza do Senhor, e outros tipos sálmicos. São salmos sapienciais, de uma liturgia deuteronomista e outras orações variadas. Então vamos lá nos salmos de súplica. O Wilfrid lista 3 situações em que o crente ora. O crente é aquele que crê, né? O judeu ora. Primeiro, perigo iminente da morte. Por que o perigo iminente da morte? Porque a morte era a pior de todas as catástrofes. Se Deus te deu a morte, te permitiu morrer, se Deus te chamou a si, é porque você foi uma pessoa muito má. Sobretudo se a morte for uma morte prematura, morte de um jovem, de uma criança. Depois, outra situação para a súplica, doença. A doença era a morte que se avizinhava. E depois, por fim, a calúnia. O shalom, para o israelita, como eu disse na aula passada, é a síntese de todos os bens que existem nessa vida e que Deus dá aos bons, aos que são retos e cumpridores da lei. É a saúde física, a vida longeva, os muitos filhos, os muitos bens. Em síntese, shalom é a síntese da teologia da prosperidade ou da retribuição no Antigo Testamento. Nada inquietava mais o israelita do que morrer prematuramente sem realizar as bênçãos de Deus. A mulher que morria sem ter filhos, o pai que morria sem ter suscitado descendência. Por isso, o perigo iminente da morte era considerado um castigo divino que privaria a pessoa de viver em shalom, dado que o pós-vida, para o judeu, em muitos salmos nós vamos ver isso, era escuridão e esquecimento, antes de se compreender, né, que a alma era imortal. Aliás, é muito importante dizer isso aqui. Na teologia judaica, no Antigo Testamento, não há compreensão de alma imortal como nós temos na doutrina católica. Você não vai ver alma. Quando você vê alma sendo mencionada nos Salmos, significa a interioridade do homem, aquilo que nós chamamos de coração, né, a consciência. No Antigo Testamento não se tem a compreensão da alma imortal criada assim por Deus. Essa doutrina vai se desenvolver só posteriormente. A doença também ela é compreendida dentro do contexto da teologia da retribuição. A alma aflita reza a Deus para que ele livre da doença do corpo e da angústia da alma. Porque se tem a percepção que naquela doença Deus me está sendo desfavorável. Ainda salta aos olhos, nos salmos de súplica, a figura do inimigo. Às vezes é o inimigo pessoal, às vezes é o inimigo nacional. Esses são os que consideram a doença como o castigo por uma falta oculta, né? Tem muita gente que faz isso. Você está sofrendo por causa daquilo que você fez. Outro inimigo é o ímpio que blasfema e que ridiculariza a virtude daquele que padece. Isso aqui é muito interessante. Outro caso é o ímpio, outro inimigo é o ímpio, que ridiculariza a virtude daquele que sofre. Estes realmente são contrários ao Senhor, afirma Wilfrid. Por fim, antigos inimigos que se aproveitam do doente ao quebrado para tirar uma vantagem também aparecem nos salmos de súplica. Entre os inimigos em tempo de doença listam-se os caluniadores. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o testemunho fraudulento daqueles que caluniam é atestado nas Escrituras, né? Temos inúmeros exemplos disso. Sobretudo dos ricos contra os pobres, contra quem os profetas levantarão a voz veementemente. Diante do juiz, ou seja, diante da porta da cidade, que era onde o juiz fazia o julgamento, onde a causa das testemunhas era julgada,
o salmista chama as testemunhas a seu favor, diante da porta, diante do juiz. Olha, vede lá a minha inocência. Contra os inimigos e caluniadores existem salmos tanto de súplica individual como de súplica comunitária e nacional. Salmos de ação de graças. A maioria dos salmos de ação de graças veio da experiência litúrgica de Israel. Alguns salmos falam de uma reunião litúrgica no templo, por exemplo. Assegura os indícios litúrgicos nos salmos 9, 40, 92, 107, 116, 118 e 138. Os conhecidos salmos das subidas. Quando a gente vai ler a Bíblia, salmos das subidas. Embora não sejam de uso dentro da liturgia, eles eram usados na peregrinação do povo às festas em Jerusalém. Mesmo sendo oferecido por uma pessoa, o sacrifício de ação de graças no templo por uma intervenção divina é sempre visto como obra de Deus em favor do povo e não um ato de devoção privado. Isso aqui em Israel é bastante interessante. Mesmo que o indivíduo seja favorecido lá na sua necessidade, ele vai prestar graças a Deus por ele ser um membro do povo eleito. Deus não olhou somente a minha necessidade, e não socorreu-me a mim tão somente, mas socorreu-me a mim porque sou membro do povo eleito, sou parte do povo de Deus. Além das cerimônias litúrgicas de ação de graças pelos benefícios recebidos, havia também as cerimônias de ação de graças pelos benefícios nacionais. O culto de ação de graças, pela fartura da colheita ou do gado, ou por o Senhor ter libertado o povo da mão dos inimigos, constitui liturgia solene no templo. O indivíduo, por exemplo, ia lá agradecer a Deus por qualquer coisa. Levava o seu sacrifício, o seu boi, sua ovelha, seu cabrito. Fazia o sacrifício, os levitas cantavam os salmos de ação de graças, o indivíduo ia fazer uma ação de graças no templo, que era uma liturgia. Quando essa liturgia tinha um motivo nacional, então ela crescia, exponencialmente. Exemplos disso são os Salmos 65, 66, 124 e Salmos 129. Hinos de louvor. A hinologia em Israel, como eu disse no início da exposição, é antiga. O Cântico de Miriam, por exemplo, que está lá no Êxodo, tradição do Êxodo, que serve de base para o Cântico de Moisés, de Êxodo 15, 1 a 18, foi uma celebração espontânea do poder salvífico de Deus, manifestado na travessia do Mar Vermelho. Nós estamos aqui falando de aproximadamente 1250 a.C. Então veja só, como a hinologia e a poética hebraica desenvolveu-se. Sempre que o Senhor se manifesta ao seu povo, a Sagrada Escritura registra um hino de louvor por suas maravilhas. E um pouquinho mais ali na frente nós vamos ver que esse hino de louvor se transforma em profissão de fé. Isso é belo em Israel. Esses cânticos de louvor brotam espontaneamente, mas depois eles foram colocados por escrito, foram introduzidos na liturgia judaica, e a liturgia judaica será o lugar primeiro para relembrar as maravilhas de Deus ao seu povo através das gerações. A memória para o israelita é fundamental. Fundamental. Rememorar e relembrar as maravilhas do Senhor em seu favor. E a liturgia é exatamente esse lugar da memória. Salmos reais. Devem ter sido compostos, muito provavelmente, na corte de Davi, na corte de Salomão. E eles não compõem uma forma literária à parte. São salmos de súplica, ou de louvor, ou de ação de graças, porém nos quais a figura central é a figura do rei. Vou cantar-vos, ó Deus, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágil escriba, o Salmo 42. Se eu não estou enganado, é um elogio ao rei, belíssimo. E aí nós lemos esse salmo em chave cristológica e compreendemos que os elogios ao rei ali descritos são elogios ao Cristo, ao Senhor. Em Israel, o rei também é chamado a um destino sobrenatural, assim como o povo, afirma aqui o nosso autor Wilfred. Ele não é um chefe profano, alheio aos acontecimentos e aos destinos do povo eleito. O seu lugar no povo, o lugar do rei na história do povo, é ajudar Deus a forjar aquele povo como povo eleito. Então, o rei é quase como se fosse um vigário de Deus, um delegado de Deus. O rei, além disso, pertence a uma dinastia que goza do favor divino,
porque detentora de uma promessa do Senhor. Nesse quadro, os salmos reais também são salmos messiânicos, por isso que neles nós podemos ver a imagem, né, a figura do Cristo. Os salmos reais são poemas antigos, que datam da era monárquica e refletem a linguagem e o cerimonial da corte. O caráter messiânico dos salmos reais apontam para o verdadeiro ungido, o verdadeiro rei, o verdadeiro Messias, o descendente de Davi, que ultrapassa, evidentemente, o sentido da história e da família, da descendência do Davi histórico, e encontra cumprimento em Jesus Cristo, muitos séculos depois. Outra categoria de salmos, salmos de Sião. Tem salmos de Sião belíssimos. O rei Davi, coroado em Hebrom, lembremos, Davi foi coroado em Hebrom, depois tomou Jerusalém, que era o baluarte jebuseu, e tornou Jerusalém a capital do seu reino. Ele transportou para Jerusalém a Arca da Aliança, e o filho dele, Salomão, construiu o templo, o primeiro templo, que foi destruído depois por Nabucodonosor e reconstruído por Esdras e Neemias. Com a divisão dos reinos, né, com a cisão dos reinos, depois de Salomão, e a posterior resistência ao cerco de Senaqueribe, por volta do ano 701, o sentimento de que Jerusalém era inviolável assumiu categorias de um dogma, afirma Wilfrid. Muitos serão salmos que vão cantar a fortaleza das muralhas de Jerusalém, das portas de Jerusalém. Esse sentimento nacionalista e piedoso ao mesmo tempo é um dos contextos dos salmos que elogiam Sião, o monte onde está construída a cidade do Senhor. Depois da invasão de Nabucodonosor, em 587, Sião se transforma no centro das esperanças messiânicas. Olha como que transforma a cidade, né? A primeira cidade de Davi, Jerusalém, a cidade de Davi, inexpugnável, com torre forte, com muralha forte, com as portas fortes. A cidade cai sob Nabucodonosor. Depois da queda da cidade, como Sião é vista? Como aquela onde se põem e se depositam as esperanças messiânicas. O universalismo dos profetas, lembremos aqui do universalismo de Jeremias, né, o cântico, aquela leitura belíssima de Jeremias que nós ouvimos no período do Advento. Eis que o Senhor dará para todos os povos no alto deste monte, e este monte é Sião, um banquete de ricas iguarias, regados a vinhos finos e comidas. Pronto. É um elogio de Sião, um texto universalista dizendo que Jerusalém, Sião, tem uma vocação universal para atrair para o Senhor homens e mulheres de todos os povos. Essa característica, esse universalismo que está presente nos profetas, ecoa também nos salmos, que fazem ecoar essa vocação universal de Jerusalém a reunir todos os que serão discípulos do Senhor. Todavia, o Israel histórico e a Jerusalém histórica não serão capazes de realizar essa vocação universal, mas somente a igreja, que é o novo Israel, a nova Jerusalém, formada pelo Cristo. Então o profeta Natã vai listar para o povo todos os inconvenientes da monarquia, observando as monarquias dos países e povos vizinhos. Olha, o rei vai reinar sobre vocês, ele será injusto, imporá leis, regras e normas, ele tomará conta da vida de vocês, vocês darão a sua vida no sentido de que precisam servir ao rei e ao exército. Mesmo assim, o povo quererá um rei. Por que Natã, o profeta, tenta convencer o povo do contrário? Porque o rei de Israel é o Senhor Deus. A história do cronista, que nós estudamos em aulas anteriores, terá exatamente a compreensão de que Davi e a sua dinastia cumprem aquele desígnio de Deus para seu povo, personificado no rei, na sua casa, na sua família. O rei, nesse sentido, ele vai ser quase como um vigário de Deus, porque ele colabora com Deus no seu plano de salvação e de formação do povo. Então, o rei é um colaborador de Deus. Em algum momento, os reis, inclusive, vão exercer tarefas sacerdotais. Davi vai fazer isso, Saul vai fazer isso, o próprio rei de Salomão vai fazer isso. O lugar dos salmos, o lugar histórico dos salmos da realeza do Senhor, são as festas litúrgicas
de Israel e o palácio. Agora os salmos sapienciais. Ainda antes de passar aos salmos sapienciais, nos salmos da realeza do Senhor, é importante ler também os salmos da realeza de Davi e dos demais reis. É importante que nós os leiamos em chave cristológica, ou seja, nós enxergamos eles falando do Cristo. Pronto. Salmos sapienciais. Os salmos que ecoam a doutrina tradicional da retribuição podem ser colocados no grupo de salmos sapienciais, chamemos eles assim. Um primeiro grupo destes salmos apenas ecoa a doutrina tradicional. Deus castiga os maus, premia os bons. Outro grupo, também de salmos sapienciais, faz notar a dificuldade de se lidar com essa doutrina tradicional quando o justo é castigado injustamente. Deus, então, é instado a restaurar o equilíbrio e, para tanto, punir os pecadores e restituir a propriedade aos justos. Um terceiro grupo de salmos coloca a verdadeira prosperidade da vida na posse de Deus e na sua aprovação. Então ele já dá um salto de qualidade e de compreensão. Pelo menos 3 destes salmos alcançam, ou pelo menos se aproximam, da solução definitiva da teologia da retribuição, que são os salmos 37, 49 e 73. Outros grupos de salmos, agrupam-se aqui salmos variados de conteúdo deuteronômico, orações e hinos. Um grupo chamado de liturgia deuteronômica é um grupo de salmos que manifesta o ambiente no qual os escritos deuteronômicos surgiram. Qual que era esse ambiente? A fiel observância da lei. Por que chama escrito deuteronômico? Deutero segundo, nomos lei, segundo a lei. Então, o salmo que se inspira nesse pensamento segundo a lei, ou que nasceu nesse ambiente deuteronomista, ele vai ter quais características? As mesmas dos escritos deuteronomísticos. Fiel observância da lei, dos estatutos, das ordenações do Senhor, a verdadeira fidelidade e o verdadeiro culto do Senhor. E as admoestações, geralmente, são recheadas de promessas e ameaças, ao melhor estilo deuteronomista, como nós vemos, inclusive, no livro do Deuteronômio. Vê-se ainda nestes salmos a comemoração dos acontecimentos do Êxodo. 5 salmos graduais, 121, 123, 126, 133 e 134, são pós-exílicos e contêm orações daquele período. Aspectos doutrinais dos salmos. Depois dessa divisão e diferenciação dos grupos de salmos, essa é a parte mais interessante nesse estudo. Talvez você não tenha memorizado o que são salmos de ação de graça, salmos reais, salmos da realeza do Senhor, salmos nacionais, elogio nacional, súplica nacional, ação de... De repente você não gravou isso. Mas eu gostaria que você agora tentasse acompanhar um pouquinho o que o Wilfred fez aqui no trechinho final da abordagem dele sobre salmos, que é realmente precioso, que é a doutrina interior dos salmos. Se você preserva essa compreensão da doutrina interior dos salmos, você consegue ler o livro dos salmos com uma certa profundidade e compreensão. Wilfred diz assim: a ação de graças é a grande tônica teológica do livro dos salmos, seja com roupagem litúrgica ou com outras características. A ação de graças é a atitude básica do homem diante de Deus, de qualquer homem, inclusive dos pagãos. É a atitude racional diante de Deus. O homem se encontra estupefacto diante do Senhor, diante daquilo que Deus lhe fez. Ele reconhece a obra de Deus na sua vida, o que Deus realizou por ele, e o que ele faz, agradece. Agradece. Tem um pensamento corrente bastante interessante, que diz assim, que eu já escutei uma vez: o maior desafio do ateu é ser grato e não ter a quem agradecer. A ação de graças no Antigo Testamento nunca é meramente gratidão por favores passados. Apesar disso, está corrente em todo o Antigo Testamento. Quando o judeu começa a rezar, a primeira coisa que ele faz é lembrar os favores de Deus ao seu povo. Mas a ação de graças nos Salmos, ela olha para o futuro, para uma graça maior. E podemos dizer para a graça
grande, a graça das graças, a graça imerecida, que é a encarnação do Verbo, a vinda do Filho de Deus. Aliás, se nós olharmos a missa, o que é a missa? A missa é Eucaristia, ação de graças. E a missa, ela bebe de toda a tradição oracional judaica. Mas, é claro, a missa desenvolve a sua própria maneira de render graças a Deus. O Salmo 117 é o maior salmo de ação de graças na Sagrada Escritura. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E nós cantamos esse salmo, inclusive, na vigília pascal. Junto da ação de graças está o segundo dado teológico dos salmos. Ação de graças. Depois, confissão da fé, profissão de fé. Na verdade, o primeiro elemento, ou seja, a ação de graças, leva ao segundo, leva à confissão da fé. Ao se reconhecer as maravilhas de Deus, tanto na história do povo eleito, como na história pessoal, o crente professa sua fé naquele que fez todas essas coisas. Foi o Senhor que fez tudo isso. E isto é maravilhoso aos nossos olhos. Nós lemos nos Salmos. Para o israelita, confessar publicamente a fé significa testemunhar publicamente as realizações de Deus na vida pessoal e na vida nacional. Outro aspecto da doutrina dos Salmos, além da ação de graças e da profissão de fé, é a realeza de Deus ou o reino de Deus, o reinado de Deus. A finalidade de toda a revelação divina. O Wilfred traz isso aqui, eu acho isso bastante interessante, bastante bonito. A finalidade de toda a revelação divina, desde a criação até a vinda de Cristo, é levar o homem à comunhão perfeita de vida com Deus. Esse é o fito, esse é o fim, esse é o telos, a finalidade da revelação. Deus quer estabelecer o seu reino no meio da humanidade. Por isso ele escolhe Israel, elege Israel, enfim. Nós vimos isso nas primeiras aulas. Inicialmente, os profetas apontaram para o dia de Yahvé, ou o dia do Senhor, dia de ira, dia de juízo, dia tenebroso, dia de julgamento. Isaías e Jeremias descrevem esse dia com cores terríveis. Nesse dia o Senhor julga os maus e os soberbos, ele condena os ímpios. Mas depois também os profetas apontam na perspectiva de um mundo recriado à sombra de Deus. E os escritos mais novos, ou seja, mais para os terceiro, segundo, primeiro século, eles apontarão para um cenário apocalíptico de catástrofe cósmica. Vamos lembrar aqui de Daniel. Na literatura sapiencial, o reino de Deus era apresentado como fruto e a realização progressiva do plano da sabedoria divina desenvolvido sobre o homem. Inicialmente, a realeza do Senhor se liga ao destino do povo, porque ele era o Deus do povo de Israel. E essa mentalidade é muito comum na antiguidade. O Deus daquele povo era o Deus daquele povo, e o Deus do outro povo era o Deus do outro povo. Tanto que quando os povos iam guerrear, eles levavam seus ídolos para o campo de batalha. As estátuas, as imagens dos seus deuses. Quando Israel ia guerrear, levava a Arca da Aliança para o campo de batalha. E quando perdia, o Deus do exército vencedor capturava o Deus do exército perdedor e levava também aquele ídolo cativo para a sua cidade, para o seu país, Tanto assim que a arca ela é capturada pelos filisteus, numa das batalhas que Israel perde. E essa mentalidade é bastante comum no Antigo Oriente, no mundo antigo. O Deus é o Deus nacional, é o Deus daquele povo. Então, o Senhor Deus, na compreensão de Israel, inicialmente, é Deus deles, não é Deus de mais ninguém. Depois, também, o sentimento nacionalista colabora um pouco com essa compreensão. A presença de Yahvé está no templo, está dentro do templo, está sobre os querubins da arca, onde ele foi entronizado. Porém, a arca é levada. A arca é levada. O templo é destruído. O povo é vencido. A cidade esvaziada. O povo cativo. Então significa que o povo perdeu seu Deus? Seu Deus foi capturado? Qual a compreensão que se vai fazer disso? O Senhor Deus dos exércitos,
evocado pelo primeiro Isaías. Lembra a primeira parte de Isaías? Isaías 1:49. O Senhor Deus dos exércitos perdera a batalha para Marduk, o Deus dos babilônicos. Ficou patente que a realeza do Senhor não se perfazia no Israel histórico. Ao longo da sua história, Israel pouco a pouco perceberá isso, os profetas deixarão claro, que as sucessivas e renovadas alianças com Deus apontam para uma nova e definitiva aliança. As desgraças nacionais eram, todavia, um caminho preparatório da graça para a plenitude da revelação. Das ruínas do exílio nasce um novo Israel, diz Wilfred, cada vez mais consciente da interioridade e do cumprimento da aliança e das leis. Nesse sentido, o reinado de Yahvé passa também a ser compreendido como um reinado interior, mais que um reinado externo. A grandeza e a transcendência de Deus, pintada nas vivas cores do profeta Ezequiel, nas suas visões magníficas, nas palavras quase poéticas do segundo Isaías e de Jeremias, apontam já para o advento de um reino renovado de Deus. Ainda assim, no tempo de Jesus, muitos vão confundir Jesus com o Messias davídico, o Messias histórico, aquele rei histórico que deveria vir para restaurar o trono de Davi. A teologia dos Salmos, da realeza do Senhor, sublinham de modo particular o futuro do advento do reino de Deus, que acontecerá com Cristo, mas para o qual Israel ainda não está preparado. Precisará toda a preparação da revelação. Todavia, após séculos de espera, a expectativa do reinado de Deus tomará feições políticas através do descendente de Davi. E no período de Jesus, essas aspirações políticas para o Messias davídico estará em voga, né? Vamos perguntar a Jesus, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Por trás dessa pergunta estava, é agora que vais restaurar o reino de Davi? Quando Jesus ressuscitado, né? Lá no dia da ascensão. Jesus ressuscitado, lá no início do livro dos Atos dos Apóstolos, aparece para os apóstolos, tem um desavisado que pergunta para Jesus assim, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Mas, poxa vida, Jesus pregou, né? Jesus foi preso, morreu, ressuscitou, já está voltando para o Pai, tem lá alguém preocupado ainda com as profecias em relação ao Messias histórico, ao rei histórico que restaurará a casa de Davi. Wilfred diz categoricamente que os mais profundamente religiosos em Israel entreviam no reinado de Deus uma realidade interior. Sim, já desde o período pós-exílico. Porém, esta realidade só virá à tona com toda a sua força, só emergirá com toda a sua força em Cristo. É Jesus Cristo que vai desenvolver, explicitar e revelar o que é o reino de Deus. E agora, por esses dias, inclusive, estamos ouvindo nos evangelhos as parábolas do reino. O reino de Deus é como um grão de mostarda, o reino de Deus é como uma porção de fermento, enfim. Ele vai explicitar e explicar, vai tentar esmiuçar para que o povo compreenda como se dá o reinado de Deus. Cristo não vem estabelecer um reino terreno de Yahvé na Jerusalém terrena, no reino terreno de Davi, onde Davi reinou e onde havia de se cumprir a profecia de Natã. Não. Porém, ele vem estabelecer o reino de Deus nos corações, naquele monte predito por Isaías, para daquele monte ser distribuído o banquete de ricas iguarias a todos os povos, línguas e nações, ou melhor dizendo, a todos os homens de boa vontade que quiserem fazer Deus reinar nas suas vidas desde o seu interior. Então, essas três características teológicas dos Salmos, a ação de graças, a confissão de fé e o reinado de Deus, são três categorias teológicas seguras e profundas para entrarmos nos Salmos, compreendermos com profundidade o seu significado. Nós podemos lê-los numa perspectiva cristológica, compreendendo e interpretando a partir do Cristo, sendo Cristo
o filtro de compreensão e de interpretação, mas também podemos aplicá-los à nossa vida. Os salmos de súplica, salmos de oração, de súplica individual, também os de súplica nacional, podem ser aplicados às nossas situações cotidianas. Os monges da igreja, os beneditinos, né, todos aqueles que vivem a vida de clausura e que têm na oração cotidiana dos salmos um grande alimento para a sua vida espiritual, nos ensinam a nos alimentar dos salmos, que são escola de oração, escola de vida, compreensão teológica do homem e de Deus. Então eu te convido a fazer esta experiência, rezar com os salmos, fazer os salmos rezar em você. A partir de um momento você vai perceber que os salmos já fazem parte do seu cotidiano e naturalmente você vai conseguir lembrar-se deles, rezar com eles, num momento de aflição, de angústia, de tristeza, de felicidade, de ação de graças. O salmo, ele brota naturalmente e você, com as palavras do salmista, vai conseguir enriquecer a sua oração pessoal. Eu espero que esse conteúdo te seja muito útil, que você o aproveite bastante bem, que possa compartilhar também com seus amigos, irmãos de comunidade, de pastoral e de movimento. Deixe aqui no nosso canal o seu like, que é muito importante para nós. Fique com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.